Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Teoria dos Grafos e nesse vídeo nós vamos explorar um conceito chamado isomorfismo. Isomorfismo é uma forma de comparar, vamos dizer assim, dois grafos para saber se eles têm semelhanças, se eles são parecidos, ou se eles são equivalentes, se eles são isomorfos no final das contas. Na verdade, o termo correto é realmente isomorfo, porque eu não posso falar em semelhança porque na verdade os grafos são quase iguais, a não ser por certas pequenas características que a gente vai explorar, principalmente os nomes das arestas e os nomes dos vértices. No final das contas, nós vamos ver que os grafos eles vão parecer que são iguais, mas a gente não pode dizer que são iguais porque eles diferem em algumas pequenas coisas, tudo bem? Então a gente vai dizer que eles são isomorfos, ok? Então vamos lá, dar uma olhada na definição do que é isomorfismo. Então, quando eu falo de isomorfismo, eu estou querendo comparar dois grafos, né? Dois ou mais grafos. Então, vamos ficar com dois no primeiro momento. Então, um isomorfismo entre dois grafos, essa definição de isomorfismo que a gente vai trabalhar aqui, diz que dois grafos G e H, né? Para existir um isomorfismo entre esses dois grafos, né? Esse isomorfismo ele é uma bijeção, uma função bijetora, dos vértices de G para os vértices de H, tal que dois vértices V e W são adjacentes em G, no primeiro grafo, se somente se f de V e f de W são adjacentes em H. Talvez esse linguajar matemático confunda um pouco as pessoas, então eu vou tentar traduzi-lo e explicá-lo de uma maneira um pouco mais palatável, tá? Então, tomando esses vértices aqui como esses grafos aqui como exemplo, eu tenho que achar quais são os equivalentes dos vértices do grafo da esquerda para os vértices do grafo da direita, né? E se houver essa equivalência desses vértices, eu posso dizer que eles são isomorfos. Isomorfos no seguinte sentido. Ora, a disposição espacial dos elementos do grafo ela não deveria importar para a gente dizer que eles são equivalentes ou são isomorfos. Então, esse aqui, veja o que é que acontece. Esse grafo aqui está disposto espacialmente de uma determinada maneira. Mas, se eu conseguisse rearrumar os vértices desse grafo aqui de uma maneira que ele ficasse parecido com esse ou igual a esse, isso quer dizer que eles são isomorfos. Mesmo que o nome dos vértices seja diferente. O que interessa é se existe um vértice equivalente entre esses dois grafos. Ou seja, se as mesmas adjacências, se as mesmas ligações por arestas se mantêm de um grafo para outro, independente da disposição espacial dos elementos. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses dois grafos e vamos tentar estabelecer essa relação de equivalência, tá? Entre eles dois, de isomorfismo. Então, eu tenho aqui esses dois grafos desenhados de uma outra maneira. Então, tem aqui aquele primeiro grafo, tem aqui o segundo grafo. E eu quero agora fazer com que eles fiquem mais parecidos, para eu saber se eles são isomorfos. Como é que eu posso fazer? Para facilitar a nossa vida aqui, eu deixei os grafos com as cores mais ou menos parecidas. Então, eu vou puxar primeiro esse A para cá, ó, que ele vai me representar aqui o vértice 1 nesse grafo do lado. O C eu vou vir para cá. O B vai vir para cá. O D vai vir para cá. O vértice E para cá. O vértice F para cá. O vértice G para cá. E o vértice H para cá. Olha só. Está muito mais parecido, não está? Isso quer dizer que não é só porque um grafo está com seus elementos dispostos de uma maneira diferente que eles são diferentes. Esses grafos, na verdade, eles são isomorfos, porque a única coisa que eu precisaria mudar aqui para que eles ficassem exatamente iguais seriam os nomes dos vértices e possivelmente também os nomes das arestas, que eu omiti aqui por uma questão de simplicidade. Mas esses grafos são claramente isomorfos, porque eu posso construir uma bijeção dizendo que o f de 1 é igual a A. O f de 3 é igual a C. O f de 2 é igual a B. O f de 4 é igual a D. E as adjacências se manteriam exatamente iguais. Tudo bem? Então, esses grafos aqui eles são considerados isomorfos.
Vamos para um outro exemplo. Será que esses dois gráficos aqui eles são isomorfos? A disposição espacial está diferente e a nomenclatura está diferente. Então, é só a gente tentar rearrumar um deles para um ficar igual ao outro. Então, vou tentar rearrumar pelas cores aqui que eu deixei já prontinho para ficar mais fácil para a gente, tá? Então, vou pegar aqui esse vértice. Aí esse vermelhinho vem para o meio. Esse azulzinho vem para cá e esse C vem para cá. Então, esses grafos eles são naturalmente também isomorfos, porque a gente consegue construir uma objeção aqui. O f de 1 seria o A, o f de 3 seria o B, o f de 4 seria E, o f de 2 C, f de 5 D. Ok, gente? Então, esses são dois exemplos que mostram grafos isomorfos, muito embora eles tivessem a disposição espacial dos elementos tivesse diferente, você consegue construir essa bijeção. Vamos agora ver mais um exemplo que eu vou construir aqui na mão. É um pouco mais difícil para a gente identificar, mas um exemplo também pequeno. Então, vamos construir aqui dois grafos. Então, eu vou ter assim. Vou pegar uma coisinha diferente aqui para construir as arestas. Opa. Vou fazer aqui algumas arestas. Vou pegar essa daqui para cá assim, essa daqui para cá assim. E aqui eu vou dar os nomes para esses vértices. A, B, C, D. E aqui eu vou construir um outro grafo. Em que eu vou deixar as cores aqui das arestas parecidos. Opa. Então minha pergunta eu vou nomear aqui também os vértices. 1, 2, 3, 4. Então a pergunta esses dois grafos são isomorfos? Como você me viu construindo, talvez fique fácil de entender, mas um camarada que não vê a construção dos grafos, ele pode se confundir e achar que eles são isomorfos. O que não é verdade. Esses grafos aqui não são isomorfos. Certo? Isso. Por quê? Porque, vamos pegar um exemplo. Todos os vértices nesse grafo aqui, eles têm grau 3. Veja só. O grau desse vértice aqui é 3. O que é grau mesmo? Grau é a quantidade de arestas que incide sobre o vértice. Então, o grau de A é 3, o grau de B é 3, o grau de D é 4. É 3. O grau de C também é 3. Diferentemente desse outro grafo aqui, só pelo grau você já identifica que o grau desse vértice 1 aqui, quanto é? É 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Então, se aqui todos os vértices têm grau 3 e aqui eu tenho um vértice de grau 4, não seria possível eles serem isomorfos, porque não tem como construir uma bijeção entre eles que mantenha as adjacências iguais. Na verdade, o que acontece se eu for redesenhar esse grafo aqui, ele ficaria assim. Ó. Eu vou puxar essa aresta para dentro. Vamos tentar fazer isso aqui. Vamos lá. Vou construir de novo. Então, fazer um pouquinho mais rápido para a gente ver. O que confunde a gente de um grafo para o outro é essa aresta que passa por fora, né? Então, se eu puxasse essa aresta para dentro, ficaria uma aresta aqui. E se eu puxar ela para dentro aqui, ó, ficaria uma outra aresta assim, ó, arestas paralelas. Veja que nesse grafo também não tem arestas paralelas. Essa aqui cruza ao contrário. Então, claramente, esse grafo não tem como ser isomorfo um ao outro. Infelizmente, não existe algoritmo eficiente para determinar se um grafo é isomorfo ao outro. Você tem que analisar todas as possibilidades, todas as adjacências. Mas, com algumas dicas, você tem como verificar se um grafo não é isomorfo ao outro. Vamos ver aqui. Então, voltando para cá para a apresentação.
Então, dois grafos, eles não são isomorfos quando, por exemplo, um grafo tem mais vértices do que o outro, claramente. Se um grafo tem mais vértices do que o outro, você não consegue construir uma objeção, uma função objetora, né? Então, um grafo tem mais arestas do que o outro, também não dá. Se tiver mais arestas, como é que eu vou garantir a mesma quantidade de adjacência em todos os vértices? Um grafo tem arestas paralelas e o outro não, então isomorfismo está descartado. Um grafo tem um laço e outro não, também não dá para construir uma objeção. Quando um grafo tem um vértice de grau K e o outro não tem, foi essa que a gente usou para determinar que aquele outro exemplo não era isomorfo, né? Se um grafo é conexo e o outro não, também é uma forma de você ver que não existe isomorfismo. E se um grafo tem ciclo e o outro não tem ciclo. Então, quando não é isomorfo, é só você procurar essas coisas aí para você determinar que o isomorfismo não existe, ok? Mas aí, se você quiser determinar que o isomorfismo existe, não tem jeito, você tem que encontrar a função objetora que mapeia os vértices de um nos vértices do outro, mantendo as adjacências iguais, ok? Então, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Isomorfismo é um conceito um tanto complexo, mas eu acredito que ficou bem explicado. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar uma mensagem lá nos comentários que eu tento responder, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.